queridos! Boa tarde! Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de estar aqui com você nessa oportunidade, nesse presente que a Novo Tempo está te oferecendo para entender sobre a saúde mental, saber exatamente como funcionam as coisas e como a gente pode fazer realmente para prevenir as doenças emocionais que hoje estão invadindo a nossa casa, a nossa vida. Eu ouvi falar que são mais de 39 mil inscritos, então quero começar te parabenizando. Afinal de contas, toda mudança começa com uma informação, começa com a gente sabendo a respeito de algum assunto e, portanto, ganhando oportunidade de mudar. E o nosso tema de hoje, como as meninas disseram, é sobre estresse e relacionamentos. Eu acho que duas coisas que são difíceis da gente conseguir lidar e equilibrar, mas quando isso acontece, a gente ganha saúde emocional. E eu queria trocar com vocês aqui, estresse e relacionamentos. Para a gente começar pensando sobre o que seria o estresse, é legal que a gente entenda como ele funciona. Exatamente o que é o estresse, qual é a definição que a gente tem para estresse. Vamos ver se funciona aqui, olha. O estresse, vamos voltar essa tela. O estresse é a resposta do nosso organismo frente a algo que está prejudicando a nossa vida, ou seja, a uma ameaça ou a uma pressão. Quando a gente pensa exatamente numa ameaça ou numa pressão, eu vou trazer uma forma bem clara de você conseguir entender o que seria uma pressão e uma ameaça, de uma forma concreta, e depois eu vou trazer isso nos nossos relacionamentos. Então, imagina que você está numa trilha muito agradável, gostosa, andando com a sua família, num dia de domingo, um sol batendo nas costas, e de repente você ouve um barulho. Automaticamente, sem que você precise fazer nenhum tipo de esforço, a sua pupila dilata, a sua respiração diminui e você começa com isso agora a prestar atenção. Você não precisou fazer nenhum tipo de esforço, mas automaticamente o seu corpo reage frente a um barulho estranho. E quando você reage a esse barulho estranho, você olha à sua volta e você percebe que apareceu isso aqui. Um urso. Se você vê um grande urso aparecendo à sua frente, você não precisa ficar pensando no que você vai fazer. Automaticamente, diante de um predador, o que nós fazemos é exatamente fugir ou correr, ou então, às vezes, ficar paralisado. Mas a ideia principal é que a gente acabe fugindo e correndo dessa situação, desse predador. Isso acontece todos os dias? Não. Mas a gente tem outras formas, outras formatações de predadores que acontecem no nosso dia a dia e de situações que também são estressantes. Como, por exemplo, inúmeras tarefas que vão nos atentando todos os dias. Imagine aí você que está olhando agora para essa palestra, a gente está conversando a respeito de estresse, e você começa agora a identificar e a lembrar de várias situações na sua vida onde você tem estresse no trabalho, pessoas te cobrando, múltiplas tarefas com os seus filhos, o trânsito, vem pessoas, familiares, para ficar na sua casa fora do tempo que você estava organizando. Imagina como que isso vai trazendo para você uma quantidade de estresse e de sensações. O estresse é exatamente isso. É quando você está diante de situações que te pressionam, situações que fazem você se sentir ameaçado e, por causa disso, o seu organismo tem uma reação, ok? Todos nós sabemos o que é o estresse. Mas o estresse é algo prejudicial? Será que ele é sempre algo negativo? Não, porque diante de um urso, diante de uma situação ruim, é exatamente essa relação que o corpo tem diante do estresse que faz você sair correndo, que faz você ter uma reação. Então, o estresse ele é positivo para nos proteger e nos dar um limite. Ele nos protege das situações difíceis, das situações ruins. O problema do estresse, então, qual é? É exatamente quando a gente tem isso de forma prolongada. Ou seja, quando a gente vive isso muitas e muitas vezes na nossa vida, é que a gente sente que essa situação está difícil. Quando a gente está diante de uma situação de estresse, nós liberamos no nosso corpo a adrenalina,
cortisol e norepinefrina, que são hormônios naturais que o nosso corpo não precisa pensar para liberar, exatamente para fazer a gente reagir, fugir e ter uma atitude diante de uma situação que está estressante, diante de uma situação que está difícil. Esses hormônios que são liberados no nosso corpo, eles são positivos, eles nos fazem ter uma atitude. O grande problema é quando a gente vive isso de forma sempre, contínua, todos os dias e de forma prolongada. Quando isso acontece, é que a gente tem, de fato, um problema real. O problema surge quando o nosso corpo entra em estado de estresse, em situações inadequadas e por tempo prolongado. Quando nós vivemos essa situação, é que, de fato, estamos começando a sair de um estresse natural, onde as coisas aconteceriam para que a gente possa reagir, e a gente começa agora a ter um quadro de doença, um quadro realmente que nos traz problemas. Tá? Vamos pensar a respeito desses hormônios que a gente trabalhou. O excesso de cortisol, por exemplo, ele aumenta significativamente os nossos batimentos cardíacos. Ele também pode causar quadros até de diabetes, porque ele aumenta a nossa glicose no corpo. O excesso de adrenalina, por exemplo, que é um hormônio tão positivo para fazer a gente reagir, ter uma atitude, fazer as coisas acontecerem, fazer a gente levantar todos os dias para trabalhar, o excesso dele também traz problemas. Em excesso, a adrenalina, por exemplo, traz problemas digestivos. Então, você que sofre aí de úlcera, síndrome do intestino irritável, mal-estar, toda vez que acontece algum problema, alguma dificuldade, pode ser que você esteja com excesso dessa adrenalina circulando dentro do seu corpo. Tá? O ganho de peso também entra aqui para quadros de pessoas que têm a mesma dificuldade. Dores de cabeça, distúrbio do sono e ansiedade. Vamos pensar na mente de alguém que está com esse excesso de adrenalina. É uma mente o tempo todo inquieta, agitada. Então, isso vai causando, de fato, uma dificuldade. E o cortisol faz o mesmo trabalho. A norepinefrina também, que é uma noradrenalina, né? Ela aumenta a energia química no corpo, mas ela aumenta também os batimentos cardíacos, o fluxo sanguíneo. E isso acaba trazendo, no seu excesso, algumas doenças potenciais a longo prazo. Médio e longo prazo, a gente pode encontrar doenças cardíacas, dificuldades de concentração, insônia, agitação, inquietação, dor de cabeça, dor muscular. Algumas pessoas perguntam, mas o que tem a ver a dor muscular com o estresse que eu estou vivendo? No nosso corpo, na nossa musculatura, quando nós estamos estressados, nós acabamos fazendo toda uma contratura muscular. E o oxigênio que precisaria ir para essas células, para esse músculo, os nutrientes também que precisariam ir, acabam não chegando lá. E por isso nós sentimos dor. Então, olha como o excesso pode trazer problemas. As doenças gastrointestinais. A gente está hoje em dia com excesso de pessoas que vêm para o consultório dizendo, eu sinto muito problema gastrointestinal, dores no estômago, tenho a síndrome do intestino irritável, não sei o que eu tenho a ver com a comida, mas a comida tem me feito mal, sinto o tempo todo uma irritabilidade no gastrointestinal. E às vezes o problema não tem a ver com isso, tem a ver necessariamente com o estresse que está sendo vivido. Sentimentos de sobrecarga e solidão e cansaço excessivo. E agora a gente começa a entrar nas questões dos relacionamentos, porque os problemas também podem trazer para a gente alteração no humor. A alteração do humor de alguém que está com excesso desses hormônios em quantidade excessiva sendo liberado no corpo, como que fica o relacionamento dessas pessoas? Como que ele vai descarregar esse estresse? Qual é a busca que ele faz para descarregar esse estresse? E a gente vai falar a respeito disso. Então, todas essas situações são causadas pelo excesso de estresse e também por conta daquilo que os hormônios em excesso no nosso corpo podem causar. A gente tem 3 tipos de estresse. Às vezes a gente pode ficar pensando, será que eu sou de fato um estressado crônico? Será que eu sou aquele estressado que já estou no nível da doença? O que eu devo fazer para lidar com isso? A gente tem 3 tipos de estresse. A gente tem um estresse que é considerado agudo, que é o normal do dia a dia. Ou seja, você tem uma situação de estresse, viveu uma situação que não é muito confortável para você, o seu corpo reagiu diante dessa situação e você, por conta de viver aquilo, ele é um momento apenas. Você sabe lidar com aquela situação, sai dessa situação e ela continua sem te trazer muitas alterações. Mas a gente também tem um outro tipo de estresse, o estresse
agudo episódico. Aqui nós começamos a ter episódios mais aumentados de estresse. Ou seja, quando o indivíduo está diante de situações que alteram o seu estado emocional, quando ele está diante de pressões, de situações onde ele se sente ameaçado, ele começa a trazer pensamentos muito negativos. Esses pensamentos, durante todos os dias, sendo alimentados continuamente, vão fazendo com que ele não consiga administrar muito bem essa situação. E isso faz com que esses pensamentos negativos fiquem numa potência muito grande no seu dia a dia e ele comece agora a sentir esse estresse de uma forma prolongada. Então, nesse caso, o estresse agudo episódico faz com que ele tenha mais vezes essa situação. Mas aí a gente tem um terceiro, que é o estresse crônico, e pode ser que você esteja vivendo essa situação. No estresse crônico, esse indivíduo já teve algumas dificuldades na sua primeira infância, de forma muito significativa. Mudou a forma como ele enxerga o mundo, como ele enxerga as situações, e isso faz com que ele, ao invés de lidar bem com as situações de estresse, aumente e potencialize de forma tão exagerada aquilo que ele está vivendo, que isso se somatiza e passa para o corpo físico. Qual é o tipo de estresse que você tem vivido no seu dia a dia? Será que já está num nível crônico? Será que não é hora de talvez buscar ajuda? A gente vai também pensar a respeito disso. Bom, uma coisa que a gente veio falar hoje de uma forma mais específica é o quanto isso altera nos nossos relacionamentos. Será que se a gente está vivendo sempre uma situação de estresse, será que todas as vezes que a gente vive esse estresse, a gente sabe lidar de uma forma adequada? Será que a gente busca ajuda num psicólogo, num psiquiatra, numa medicação, num exercício físico? Ou será que o que a gente faz é buscar a alternativa do estresse justamente em lugares e situações que não são tão adequadas? Pode ser que você coloque na comida o alívio desse estresse. Pode ser que a fuga que você tem para sair dessa situação de estresse seja exatamente as telas, que é o que a gente hoje vê com tanta frequência. Vou passar tempo ali nas telas, porque isso é que vai me aliviar, é isso que vai me trazer um pouco mais de tranquilidade. Pode ser que você busque, talvez, na pornografia, o alívio desse cansaço, o alívio desse estresse. São as formas de buscar, de forma inadequada, alívio desse cansaço extremo que você tem vivido, dessa situação, essa sensação de estar o tempo todo sobre uma ameaça ou sobre uma pressão iminente. Pode ser que você tenha um problema no trabalho, e a pressão do trabalho, a iminência de perder aquele trabalho, o medo e a insegurança que você às vezes vive dentro de um relacionamento afetivo, onde você está o tempo todo se sentindo inseguro, é um relacionamento instável. Talvez, para aliviar isso tudo, você tenha buscado caminhos que não te trazem necessariamente o alívio que você precisa, que não faz com que você entenda exatamente como que funciona o estresse, como é a resposta do seu organismo frente a isso, e o que você pode fazer para aliviar e lidar melhor com essa situação? O problema é que quando nós buscamos em fontes inadequadas o alívio desse estresse, nós trazemos mais problemas e culpa. Normalmente, ao invés de termos uma comunicação saudável dentro do nosso relacionamento, buscar a tela faz com que você se sinta cada vez mais isolado, mais sobrecarregado, e o outro cobre um pouco mais de você. E isso faça com que você vá se colocando dentro de uma bolha, onde o estresse necessariamente não é o problema, mas ele vai desdobrando problemas ao longo do tempo que não vão fazer você achar a ajuda que precisa ter para realmente conseguir resolver essa questão. Então, a comunicação é uma das coisas que vai sendo alterada quando nós temos essa dificuldade, por exemplo, de estresse. Quando nós estamos vivendo situações de estresse, a nossa comunicação ela falha. É uma das primeiras coisas que se altera. Mas isso só acontece nos relacionamentos? Vamos pensar, por exemplo, que você está dentro de uma empresa, dentro de um trabalho, tá? Você tem ali chefias, parceiros de trabalho, pessoas que vivem com você todos os dias. Isso talvez seja uma rotina para grande parte das pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. Pode ser que você também esteja dentro de uma empresa ou mesmo num trabalho autônomo, onde você vai ter um convívio com algumas pessoas. E nesse convívio, você sinta que o relacionamento é estressante. Às vezes não é um lugar que você gosta de trabalhar, às vezes não é uma situação onde você se sente confortável, não é um lugar onde você se sente acolhido, bem, fazendo o que você gosta. Isso aumenta aí muito os nossos níveis de estresse.
Quando nós estamos vivendo situações como essas, nós ficamos tão estressados e tão sobrecarregados que nos sentimos ameaçados ou pressionados de que uma situação pode ser mudada a qualquer momento. E quando isso acontece, normalmente, ao invés de sair dessa rotina, procurar uma outra alternativa, a gente acaba se acostumando com o estresse e achando que isso é algo natural. É interessante que a comunicação, mesmo no trabalho, de pais para filhos, de filhos para pais, das pessoas que estão numa convivência diária, todos os dias ali se relacionando, seja uma comunicação estável, porque isso também traz prejuízos emocionais e prejuízos dentro do nosso ambiente de trabalho. Se você, por um acaso, é o líder, é muito importante que você dê o tom da negociação, da organização, do dia a dia no seu trabalho. Como que você tem sido um tipo de líder? Será que na sua vida pessoal, você está vivendo situações que te fazem ficar estressado e isso acaba sendo transmitido também no seu trabalho? Será que as pessoas que convivem com você no dia a dia se sentem também ameaçadas ou elas se sentem impressionadas porque o ritmo do trabalho é sempre muito forte, de uma forma muito rígida? E isso faz com que a sua equipe, o seu time, trabalhe sempre com medo? Ou será que você é um autônomo, mas você tem muito receio de não estar fazendo um bom trabalho para o seu cliente e fique sempre com receio, com medo de que você vai perder esse trabalho ou vai perder o cliente? Então, é importante que você cuide de você, para que você consiga, dentro do seu ambiente de trabalho, demonstrar isso de uma forma mais tranquila e a equipe também vai funcionar de acordo com o seu ritmo. Normalmente, quando nós estamos muito estressados, o que acontece é um outro item que a gente colocou aqui. Aspectos que são muito simples passam a ser agora inaceitáveis. Coisas que antes a gente lidaria de uma forma mais tranquila, mais amena, mais leve. Por estarmos estressados, a gente acaba deixando isso de uma forma muito pesada. E esse peso acaba aparecendo para todas as pessoas que trabalham conosco. Às vezes a gente está falando de relacionamentos entre pais e filhos. E essa abordagem também vai ser intensificada ali. Então, o estresse, ele vai gerando ao longo do tempo malefícios, não só físicos, químicos, mas eles vão sendo transbordados nos nossos relacionamentos onde a gente vive. A gente sabe que cerca de 77% das pessoas que estão no ambiente ou se sentem estressadas acabam trabalhando também de uma forma menos produtiva. Elas acabam rendendo menos nesse trabalho, oferecendo menos qualificações nesse trabalho. Então, isso também acaba sendo prejudicial. Como prevenir, então, e tratar? Vamos agora para a parte prática. Se você tiver aí uma caneta, um papel, é importante que você anote e você vá tentando encontrar como você pode solucionar esses problemas e essa dificuldade que você tem vivido. A gente está falando que o estresse, de uma forma geral, traz muitas preocupações. A primeira dica é, como é que você pode trocar o pensamento por um pensamento por uma preocupação. Se você está preocupado, se você está o tempo todo ansioso pelo que vai acontecer e estressado pelo que vai acontecer, como você pode trocar isso por pensamentos que tragam soluções? É mais fácil se essas soluções forem abordadas e até escritas dentro de um papel, onde você pensa, ok, isso aqui não está funcionando bem, não está acontecendo da forma como eu gostaria. Mas, se eu pensar em soluções e trouxer essas soluções para o dia a dia, pode ser que eu consiga, de uma forma melhor, concentrar a dificuldade na solução do problema e não necessariamente naquilo que não está funcionando e dando certo. Uma segunda dica é ter atividades agradáveis, inclusive nos relacionamentos. Seja na equipe, no time que você trabalha, como na sua casa, como nos seus relacionamentos, quando você passa tempo junto, agradável com essas pessoas, você constrói vínculo e o estresse tende a diminuir. Então vamos supor que você está num ambiente de trabalho onde esteja todo mundo muito cansado e estressado pelo ritmo. Se você encontra ali um happy hour, um momento para sair, conversar, bater papo, vir para a parte pessoal, você iguala um pouco mais essas relações, esses sentimentos, e isso libera um pouco mais as nossas endorfinas, os hormônios positivos, que fazem com que a gente, através do vínculo, construa um ambiente mais calmo de trabalho. E pode ser que isso também ajude a diminuir o estresse. Monitorar o nosso estado de espírito. Esse monitoramento, ele precisa ser feito de forma diária. É importante que você comece a anotar
todas as vezes que você sente algum tipo de estresse, com quem você estava? O que você estava fazendo naquele momento? O que estava acontecendo para que isso gerasse estresse? Quando você tem uma agenda monitorada e você consegue fazer isso de uma forma contínua, você começa a identificar quais foram as situações que geraram o estresse. E aí você pode mostrar uma nova forma de lidar ou buscar uma nova alternativa onde você não vai ter que viver a mesma situação. Se você passa a monitorar todos os dias, por exemplo, alguém que te gerou mais estresse, ou você vai tentar uma negociação, ou você vai tentar uma conversa, algo que possa fazer você lidar de uma forma diferente, longe do ambiente de estresse. Mas é muito importante que você anote, porque afinal de contas, às vezes existem relacionamentos que são tóxicos e que você não precisa mais viver com aquele tipo de relacionamento, estar dentro daquela situação. Quando você está longe dessa situação tóxica de estresse, isso faz com que você também comece a ter mais monitoramento e com isso sair de situações ou de pessoas e relações que são estressantes. Às vezes, fazer uma agenda de estresse e descobrir os desencadeadores faz com que você comece a perceber, por exemplo, se é um trabalho que você pode continuar ou não. Como você pode lidar nessa situação? O que você pode ter de rotina no dia a dia que faz com que, naquele exato momento, você saiba uma forma melhor de reagir? A gente tem outras dicas aqui, como, por exemplo, eliminar relacionamentos tóxicos, que a gente já comentou, aprender a dizer não. O brasileiro tem muita dificuldade com isso. É uma cultura. Às vezes a gente não consegue dizer não porque tem medo do desagrado do outro. Mas às vezes isso custa, por exemplo, um alto nível de estresse. Sempre que a gente diz sim para o outro, de alguma forma a gente diz não para nós mesmos. Então, colocar isso tudo como alternativas e possibilidades, por exemplo, de entender aonde o dizer sim ou o dizer não pode alcançar o outro, mas também me alcançar, me ajuda para eu sabendo, olha, talvez eu não preciso dizer sim agora, mas eu posso dizer sim daqui 2 semanas. Daqui 2 semanas eu vou conseguir atender melhor o meu cliente, vou atender melhor a demanda que está acontecendo, e isso vai gerar um pouco menos de estresse também. Aprender a respirar. Isso parece uma dica tão simples, tão boba, mas o nosso córtex pré-frontal, quando nós estamos em situação de estresse, ele não funciona muito bem, porque ele está no nível de sobrevivência. As outras áreas do nosso cérebro estão em funcionamento. Então, quando isso acontece, naturalmente a gente tem menos capacidade de pensar numa solução rápida, de ter uma solução mais assertiva, porque o estresse nos faz esquecer daquilo que a gente precisaria fazer, dizer, agir da forma melhor. Então, se a gente consegue, por exemplo, respirar e oxigenar essa mente, normalmente a gente tem um pouco mais de facilidade até para pensar no que responder diante de alguém que está sendo tóxico, que está dizendo uma coisa que a gente não gosta tanto, alguém que a gente precise negociar um pouco mais esse tipo de comunicação. Descansar a mente na natureza pela oração e pela meditação. Nós, como cristãos, sabemos que temos um Criador que nos mantém, que mantém a nossa vida, que nos criou e que gerou para nós toda uma natureza maravilhosa para que a gente possa buscar ajuda e a gente possa desfrutar para tirar esse estresse todo que nós estamos vivendo e viver de uma forma um pouco mais tranquila. É muito importante que a gente se lembre de descansar a mente e de também buscar algum tipo de refúgio quando a gente não consegue resolver as nossas questões. Se você somente trabalha, não tira nenhum tempo para viajar, repousar, ter momentos agradáveis, falar com pessoas que você gosta, lidar de uma forma um pouco mais tranquila no seu dia a dia, em meio à natureza, achando pelo menos um pequeno espaço de tempo para fazer isso, ou descansando na hora certa, dormindo na hora certa, fazendo atividade física, que é uma das coisas que mais nos ajuda a liberar os nossos hormônios negativos e nos ajuda a entender exatamente como fazer. Se a gente não tem isso de uma forma muito clara, fatalmente a gente vai aumentar os nossos níveis de estresse, porque as pressões estão aí todos os dias, comigo, com você, em qualquer momento da nossa vida. É um vilão dos nossos dias. Então, buscar essas alternativas nos ajuda a refrescar a mente, a saber exatamente como agir numa forma, num momento que é inadequado.
Dormir no horário correto, a gente já disse sobre isso. Pedir ajuda de um profissional. Nós já estamos em momentos da nossa vida onde a gente já sabe que os profissionais da área da saúde existem exatamente para nos auxiliar. Pode ser que você tenha chegado num momento de estresse da sua vida onde sozinho você já não consegue mais lidar com as situações. Está na hora de buscar uma ajuda. Deus também criou cada profissional de todas as áreas que nós conhecemos hoje, assim como o cardiologista cuida do coração, o psicólogo, o psiquiatra nos ajuda a entender melhor a nossa mente e a saber organizar essa rotina, esse dia a dia, de uma maneira que você consiga ter mais saúde eficaz. Não só para você, mas para todas as pessoas que vivem com você. Às vezes os relacionamentos à sua volta, de pessoas que estão com você, já estão prejudicadas justamente porque você está com uma mente inquieta, cansada, acelerada, o tempo todo numa sensação de sobrecarga, de apuro, de ameaça. Então, como é que o relacionamento com uma pessoa estressada, ele pode ser tranquilo e saudável? É uma pessoa que está sempre concentrada nas suas emoções. A mente dela está tão perturbada que ela normalmente não tem facilidade para ouvir o que você tem para dizer. Então, quando você busca saúde mental e emocional para suas emoções, as relações que estão em volta de você são muito mais abençoadas e, com isso, você consegue ter mais alternativas de viver um relacionamento mais saudável. Trabalhar o controle e se conectar com o Criador. Nós, infelizmente, temos um desejo muito grande de controle. Nós queremos controlar as coisas e achamos que podemos controlar absolutamente tudo que está à nossa volta. Infelizmente, a gente não controla. A gente não controla o tempo, a gente não controla os intempéries, as situações que vão acontecendo, os acidentes que vão acontecendo na nossa vida. Situações acontecem que estão fora do nosso controle. Quando a gente entende que não controlamos todas as coisas e que a gente pode, de uma forma geral, entregar esse controle a Deus, lendo a palavra de Deus e descobrindo que ali existem inúmeros, incansáveis versos que dizem: venha descansar em mim, porque eu sei lidar com a vida de uma forma mais fácil. Eu sou o Senhor da sua vida, eu posso trazer descanso para você. É por isso que a palavra diz: vinde a mim todos os que estão cansados, estressados, ansiosos, sobrecarregados, porque eu vou trazer alívio. Essa conexão com Deus também nos ajuda a lembrar que nós pertencemos a alguém, pertencemos a alguma coisa muito maior e superior à nossa própria existência. Quando nós lembramos disso, nós sabemos em quem buscar ajuda. Afinal de contas, dentro do nosso cérebro existe uma área que precisa muito de momento de meditação, de calma, de tranquilidade, onde a gente se conecte com algo muito maior e superior a nós e podemos entregar as nossas ansiedades a esse Deus maravilhoso que pode fazer muito mais, que está além do nosso controle e do nosso alcance. Então você aprendeu hoje, a gente vai recapitular de uma forma muito breve, que o estresse nada mais é do que uma resposta do seu corpo diante de situações de ameaça, de estresse que você tem vivido. Isso é natural e é importante para que você possa reagir, mas ele começa a ser prejudicial quando você, de forma geral, começa a viver isso constantemente no seu dia a dia e na sua vida. Ok? O que é importante você saber? Identificar qual estresse você tem. Se é um estresse rápido, agudo, aquele que acontece todos os dias. Se é um estresse episódico, ou seja, os pensamentos negativos alimentados por você acabam deixando você em maior situação de estresse. Se você tem um estresse crônico já, ou seja, a sua forma de enxergar a vida já mudou tanto que precisa realmente de uma intervenção. O que você pode fazer para procurar ajuda, sabendo que esses hormônios que aumentam no nosso corpo fazem a gente ter um excesso de cansaço, um excesso de adrenalina, excesso de uma mente tão cansada que isso altera os nossos relacionamentos. Quando esses relacionamentos são alterados, a gente busca um alívio imediato nas telas, na pornografia, em outras interações que não vão nos ajudar a fazer aquilo que a gente precisa. Se a gente busca esse tipo de interação, nós nos sentimos sobrecarregados, mas também culpados. Podemos então utilizar regras como exercício físico, pensamentos positivos, meditação, conexão com esse Deus maravilhoso que pode nos dar esse alívio, procurar um profissional da saúde justamente para saber como agendar coisas melhores, como dizer não, como nos prevenir de relacionamentos tóxicos, quais as pessoas que nós devemos ter no nosso dia a dia, se é um trabalho que eu preciso ficar para sempre, ou se eu estou agora na hora de ir para um novo rumo e ter uma nova alternativa de vida. Ou seja,
todas essas dicas funcionam para que você tenha mais saúde, mais felicidade e possa viver em abundância. O que nós desejamos aqui na Novo Tempo é que você aprenda a lidar com essa rotina diária. E agora, para que você possa se realmente conectar, a gente vai ouvir um lindo testemunho, para que você possa se lembrar de que existem outras pessoas assim como você, que também estão vivendo situações de estresse, situações de ansiedade, mas que elas descobriram de alguma forma como lidar com isso. Se você hoje tem tentado buscar alternativas e não tem conseguido, nós estamos aqui na Novo Tempo para poder te oferecer gratuitamente, como um presente, uma forma melhor de lidar com a sua saúde emocional e mental. Eu quero que você anote todas essas coisas e no seu dia a dia vá buscando essas alternativas e não desista de nenhuma forma.